Segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, estamos aí chegando no Natal, chegando no final de ano, e a correria começa a ficar maluca onde quer que você vá. O povo parece que fica desesperado nesta época, é um corre-corre sem tamanho. E às vezes vem aquela pergunta, por que tanta correria? É como se o mundo fosse acabar, né? De que vale a pressa de ir a um supermercado, comprar o que pode e o que não pode, como se fosse acabar tudo. É uma loucura que eu não consigo entender sinceramente, mas cada um na sua loucura. E o que é loucura mesmo é que essa esquerda não aprende. Eu achei sensacional esta propaganda da talzinha Fernanda Torres, para eles aprenderem de uma vez por todas que eles podem até nos calar, mas fazer-nos esquecer de tudo que eles já aprontaram até hoje, jamais. Fazer-nos esquecer de Jair Bolsonaro, tão cedo não vão conseguir não. Jamais conseguirão, porque o nome fica na história. Pode passar 1, 10, 30, 50, 100 anos. Mas a história um dia é contada. E lá na frente, Deus vai permitir que essa história seja contada de uma forma verdadeira. Então, a pergunta que vem ao ar é a seguinte: o porquê a tal Sandálias Havaianas entrou nesta furada? Que barco furado foi esse? Já diz aí o lema, quem lacra não lucra. E eles descobriram isto hoje, que o lucro realmente foi lá para baixo. Porque as ações da Alpargatas, que é dona das Sandálias Havaianas, caiu nessa segunda-feira. Logo no início da manhã, já começou com pelo menos 2% de queda. Nem sei como ficou, mas aumentar com certeza não aumentou, né? Um pregão que, por sorte deles, está numa semana esvaziada por conta aí das festas natalinas. Mas serviu para mostrar que a empresa entrou numa furada. Tanto é que a propaganda já caiu fora do ar. Nem bem começou, desapareceu. Pelo menos é o que dizem. Como eu não assisto TV aberta, não sei se tem alguém passando essa propaganda, mas todos dizem que já saiu do ar. E tudo por uma questão ideológica e política. Sem contar que uma propaganda de muito mau gosto, né? Entrar com os dois pés na porta, entrar com os dois pés na jaca. Que propaganda é essa numa época natalina? Mas eles conseguem estragar tudo. Como que se entrar com o pé direito, que é um termo que já existe, pelo menos aqui no Brasil, desde que eu era neném. Eles conseguem usar a ideologia para atacar a direita gratuitamente. E esse movimento ocorreu justamente num momento impróprio, que a economia já não vai bem, numa época onde se espera vender muito. As lojas franqueadas é que devem estar babando veneno de raiva. Por quê? O cara é franqueado da Alpargatas. Agora que eles esperam vender muito, vem uma propaganda dessa que certamente serviu para se abrir um boicote da direita. Eu não compro, até porque não gosto de sandália havaiana, nunca usei esse tipo de sandália, de enfiado no meio do dedo, nunca gostei. Mas não compraria em hipótese alguma. E daqui por diante eu tenho certeza que os conservadores vão fazer de tudo para evitar. Justamente no período onde as pessoas pretendem lucrar, os pequenos comerciantes, que têm um estoque, quer faturar, né? Aí vem a tal Fernanda Torres, meteu o pé na jaca. Ela sim meteu o pé na jaca. Não nós conservadores que vamos meter o pé na jaca. Tudo para defender uma ideia de começar 2026, né? Como que se
aceitar a ideia de que pode haver o pé direito e o pé esquerdo, que no significado dele seria aceitar a direita e a esquerda na política, fosse razoável. Não, não é razoável, porque o Brasil não tem uma esquerda decente. Se houvesse uma esquerda decente, e quando eu falo decente, é uma esquerda inteligente, que tem suas ideias, suas propostas, que colocam na mesa para discutir, vai lá. É uma posição, é uma opinião. Mas a esquerda do Brasil não é isso. A esquerda do Brasil é ideologia. A esquerda do Brasil é enfrentamento. É jogo sujo, é narrativa. Mentiras colocadas na imprensa para venderem um produto que não existe. Então essa esquerda aí não serve. Não tem o mínimo fundamento, né? E a mensagem, claro que é uma mensagem de cunho político, desencadeado pela esquerda, e que provocou uma reação nas redes sem tamanho, gerou o desejo de boicote à marca. Entre essas pessoas estão políticos, influenciadores, conservadores, né, que passaram mesmo a sugerir o boicote, e vai haver o boicote. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, né, publicou um vídeo descartando um par de havaianas e criticando a campanha, enquanto o Nicolas Ferreira ironizou o slogan da empresa em postagens aí online. Essas manifestações rapidamente ganharam alcance e os consumidores, evidentemente, reproduziram gestos semelhantes, prometendo deixar de usar o produto. Então, de minha parte, eu já não usava, não vou usar, não vou dar de presente para ninguém. E se alguém perguntar a minha opinião, vou descer a lenha, vou meter o pé na jaca. É isso aí. É assim que se faz. Por quê? Porque nós estamos cansados. Veja só, se não existe o desejo de perseguição. Olha a situação do Eduardo Bolsonaro que eu acabei de citar, que agora vive numa situação em que ele mesmo não teve uma agenda aprendida, com anotações aí perigosas, suspeitas, né? Não teve o seu nome, como no caso do Lulinha, por exemplo, envolvido em maracutaias pesadas. O Eduardo Bolsonaro não tem anotações de lobistas apreensivos, né, com o que pode acontecer. Não existe nenhum indício material de irregularidades pessoal. Não existe nada contra ele. E mesmo assim, ele se vê agora alvo de uma pressão constante que culmina na perda do próprio passaporte pessoal. Não estou falando nem do diplomático. O diplomático, sim, quando se perde o mandato, ele automaticamente perde o passaporte diplomático. Muito embora tem muito político e filho de político que não tem mandato e continua com passaporte diplomático. Nós sabemos disso. Mas o Eduardo perdeu. E aí, o pior. Aquele ministro determina que nenhuma embaixada brasileira libere um passaporte normal para Eduardo Bolsonaro. Por isso veio a notícia de que ele vai tentar tirar um passaporte de apátrida, né? E passaporte apátrida, para quem não sabe o que significa, é justamente para uma pessoa que não tem nacionalidade definida em documento. Ou seja, se eu estou fora do Brasil, eu tenho que ter esse documento provando que eu sou brasileiro. O que é? É um passaporte. Não serve carteira de motorista, identidade, CPF. Não, é um passaporte. Porque eu estou em outro país. Se eu não tenho esse passaporte, eu sou um apátrida. Certo? É isso que ele vai tentar, tirar esse documento de apátrida. Porque se ele não tiver, primeiro que ele não pode sair de onde ele está. Eu não tenho como entrar no avião e viajar para outro país. E sem esse documento, se ele não tiver algum tipo de regularização, coisa que já tem nos Estados Unidos, ele pode perder o direito de viver nos Estados Unidos. Mas ele pretende fazer suas viagens, fazer seu trabalho de comunicação agora, e vai pedir sim um passaporte apátrida que pode ser dado por qualquer governador de estado, por exemplo.
não necessariamente o Departamento de Homeland Security do governo federal, do governo americano, Donald Trump, não. Um governador da Flórida, que nem o DeSantis, pode dar esse passaporte apátrida para ele, o governador do Texas, onde ele vive, e ele vai tentar isso e vai conseguir, evidentemente. Até porque é fácil provar a perseguição que ele está sofrendo. E já está vivendo lá nos Estados Unidos, enfim. Mas isso mostra como que a esquerda trabalha, como que aquele ministro tem o desejo de perseguição, de fazer a pessoa sofrer o máximo que pode com os seus atos. É uma situação que gera realmente muita raiva, gera muita revolta e que infelizmente, pelo menos por hora, não temos força para lutar contra. Simples assim. E ele faz isso porque ele sabe que o Eduardo, ele pode sim promover debates. Já está marcada aí uma viagem do Eduardo junto com o Flávio Bolsonaro para uma visita ao Netanyahu, que vai promover lá um programa antissemita, e eles vão participar. E esse tipo de contato é muito importante, não só para difundir tudo o que acontece aqui no Brasil, como para marcar nomes, né? Assim como o Eduardo Bolsonaro já é conhecido lá fora, o Flávio também será. O Flávio lá fora ainda não tem muita visibilidade, mas vai ter agora. E esse papel ele vai saber desempenhar. E, claro, para isso o Eduardo vai precisar de um passaporte apátrida, né? Agora, com esta decisão de proibir um passaporte para o Eduardo, aquele ministro, claro que busca minar esse trabalho do Eduardo, né? E claro que isso é visto de uma forma para enfraquecer, para isolar, neutralizar politicamente todas as figuras ligadas ao conservadorismo, principalmente aos ligados ao Jair Bolsonaro, como seus filhos. E é justamente nesse contraste que a indignação cresce. Por quê? Porque enquanto o tal Lulinha transita livre, leve e solto, com acusações de corrupção, sem jamais pagar o preço proporcional, o Eduardo Bolsonaro enfrenta sanções práticas, constrangimento, perda de direitos, mesmo sem acusações diretas de corrupção ou enriquecimento ilícito, principalmente. Um está envolto em silêncio institucional, protegido pela imprensa, e o outro está sob o escrutínio público, aquele barulho diário, punitivo contra ele. Assim, meus amigos, o episódio não é visto como dois casos isolados, mas como um retrato fiel do Brasil atual. Um país onde filhos do poder estabelecido circulam por investigações com cautela protocolar, enquanto filhos da oposição enfrentam as engrenagens completas do Estado. Para o público conservador, a mensagem é muito clara e inquietante. O Brasil de hoje não importa apenas o que você faz, importa mais de que lado você está. Isso é fato. Então, meus amigos, o Natal está aí. A passagem de ano, né? Idem. E mais uma vez, vamos, se Deus quiser, e Ele vai querer, fazer essa passagem desejando saúde, paz, alegria, mas acima de tudo, desejando uma solução política definitiva a favor da população conservadora. Que nos últimos 3 anos, não somente vimos, nos últimos 3 anos desse governo, mas os 4 do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Nós não somente vimos perseguições políticas e injustiças cometidas pelos poderes do Brasil, como também uma sucessão de escândalos e corrupção institucionais. Por isto, existe no ar esse sentimento profundo de cerco político e, claro, injustiças históricas. A leitura predominante é a de que o país deixou de operar sob um equilíbrio real entre os 3 poderes e passou a funcionar segundo uma lógica em que o judiciário se tornou ator político central.
O executivo se beneficia disso, desse arranjo, e o legislativo oscila entre a omissão, o medo e talvez até a cumplicidade. A sensação que se tem é de que o último pleito eleitoral de 2022 foi apenas a porta de entrada. E depois daquilo, o poder real passou a ser exercido por instâncias não eleitas. O Supremo Tribunal, especialmente aquele ministro, é visto como o símbolo máximo desse processo. Para o conservador comum, ele deixou de ser árbitro para se tornar acusador, investigador, julgador e executor, tudo ao mesmo tempo. E nesse contexto, nosso presidente Jair Bolsonaro passou a ser não somente um ex-chefe de Estado, do Executivo, mas como o inimigo a ser neutralizado. Cada investigação, cada medida cautelar, cada restrição foi interpretada até agora como parte de um esforço contínuo para eliminar politicamente a maior liderança conservadora do país. E, por consequência, desarticular milhões de eleitores que se veem representados por ele. Não se trata apenas de Bolsonaro, trata-se do recado enviado a qualquer um que ouse desafiar o sistema. O poder legislativo, por sua vez, é visto com frustração pela população. Deputados e senadores que deveriam frear abusos parecem muitas vezes reféns do próprio sistema. Seja por medo de retaliações, as judiciais principalmente, ou seja por conveniência política. Quando reagem, já é tarde demais. Quando falam, falam baixo. E para o conservador, o Congresso brasileiro abandonou parte de sua missão constitucional e aceitou aquele papel secundário num jogo, digamos assim, que deveria equilibrar e não se colocar submisso. Então essa é a situação do nosso país nesta reta final do ano de 2025. E claro que quando olhamos para frente, vem em nossos peitos, em nossos corações, aquele desejo, sim, de muita paz, muita esperança, de boas expectativas, mesmo sabendo que no fundo, tudo isso não depende somente de nós. Nós podemos melhorar, sim, o nosso ambiente, a nossa convivência com os familiares, com os amigos próximos, lidar melhor com as pessoas, saber ouvir mais do que falar, isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem diferenciar, tem pessoas que gostam só de falar, mas não sabem ouvir, e é muito ruim isto. Tem pessoas que você está falando, ele está prestando atenção no cachorrinho, na lâmpada, na flor. É péssimo, por quê? Porque as pessoas não se dão conta de que sozinhos não chegarão a lugar nenhum. Sozinhos só vão encontrar o que pela frente? A solidão, porque as pessoas vão se afastando. Então, quando chega num final de ano como esse, nós temos que pensar nessa proposta de procurar nos unir, nos aproximar, né? Ter um convívio mais facilitado, porque é isto que depende somente de nós. O restante da vida, infelizmente, depende de quem está no poder. E se depender deles, a nossa solidão será maior. Porque o que eles estão fazendo com o Brasil não é brincadeira. É coisa séria. É coisa séria. Mas não vamos aqui também deitar e rolar no chão aqui numa desgraceira total, né? Afinal de contas, eu não quero passar a usar uma sandália havaiana daqui para frente, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Vou preferir aquelas sandálias estilo franciscana mesmo, com sola de pneu, e pelo menos com aquilo dá para chutar a porta, com certeza. Com sandália havaiana não dá, vai machucar as unhas. Não é, meus amigos? Então, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos aqui para me acompanhar no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus permitir, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.